Olá, Mercado Pet, sejam todos muito bem-vindos. Então, indústrias, distribuidores, varejistas, esse aqui é o canal de vocês, canal que a gente discute as evoluções do setor, apresenta empresas para profissionalizar, né, o nosso mercado. Então sejam mais uma vez muito bem-vindos, obrigado por apoiarem nosso projeto, por estarem sempre aqui assistindo. Hoje, Priscila, assunto de marketing de novo, olha que maravilha, né, falar disso. Sensacional, né? Então, acho que é o assunto do momento e a gente está com um super convidado hoje, né? e a gente vê muita oportunidade, né, para falar sobre isso. Eu sou um case, né, de não ter um setor de marketing dentro da distribuidora. Acredito que 90% do mercado, dos distribuidores do mercado pet são muito carentes, né, nesse ponto específico. E essa empresa, né, que a gente vai apresentar aqui, é a especialidade deles, né? Então caiu assim como uma luva para o meu negócio. Eu acho que tem tudo para impulsionar, né, nossos associados, quem ainda não é. Então, fica ligado aí que vai ser um bate-papo muito produtivo. Exatamente. Bom, antes de apresentar, como o Diego falou, é algo que mudou, né? Muita coisa dentro da nossa empresa. Também sou cliente dessa empresa, né? Então, já fica aqui o convite. Se você se interessou, vai se interessar por esse assunto, tem que ser parceiro da Andipet, porque foi através da Andipet que a gente contratou esse serviço, né? Legal. Bom, vamos lá. Quem tá com a gente hoje, gente, é o Iago. Iago da Concept, né? Boa. É Concept ou Concept? Concept. Eu falo errado a vida toda. Agora é Concept. Bem-vindo, Iago. Obrigado. Cara, é um prazer para mim estar aqui com vocês. Vocês sabem que eu sou fã de vocês, de verdade. Comentei aqui no off, né, que eu tô até um pouco nervoso, não é tão fácil estar aqui na frente, é mais fácil estar ali no bastidor, né? Mas creio que vai ser um papo muito bacana, enriquecedor pra gente aí. Tô à disposição. Vale ressaltar que esse projeto, né, do podcast é todo acompanhado, assessorado pela empresa Concept, pela figura do Iago e pela Ariane, né? Uma mulher linda, maravilhosa, que por um acaso é casada com o Iago, o cara sabe escolher. Que dupla, né? Que dupla. Eu usei marketing para conquistar ela, você sabe disso, né? Então vamos contar um pouquinho da sua história, Iago. Quem é Iago? Como surgiu o Concept? Por que marketing? Conta pra gente. Bora. Olá a todos, né? Você está assistindo aí. Espero que vocês gostem do episódio de hoje. Me preparei para estar falando com vocês. E a Concept, ela surge de um sonho meu e da Ariane, né? Há 6 anos atrás a gente trouxe o lema para o mercado descomplicar o marketing, né? Porque a gente vinha já de setores de marketing em outras empresas. Esse ano, em abril, eu fiz 10 anos no mercado, né? A Ariane desde 2017. Em 2019 a gente abre a Concept, né? Ela teve um episódio de depressão, então ela precisou se afastar do trabalho. E aí naquele momento eu já trabalhava atendendo uma outra empresa, tinha lá o meu departamento de marketing dentro de uma corretora aqui em São Paulo, e pintou a ideia, cara, vamos levar o marketing então para pequenos e médios negócios, né? A gente pode fazer disso o nosso ganha-pão, a nossa profissão. E aquilo ali eu acredito que foi inclusive algo que trouxe a Ariane de volta pro rumo, né? Ela estava sofrendo bastante naquela época, mentalmente ali e tal, e a gente conseguiu vencer a depressão muito pela Concept. E aí hoje a gente está em 4 países, são 17 estados dentro do Brasil, trazendo descomplicando o marketing para uma série de empresas, empresários, né? Uma equipe linda, uma equipe muito grande, graças a Deus, e aí vocês são prova disso, né? E vocês vieram parar no mercado pet como? Foi um acidente, isso foi planejado? Cara, olha que engraçado, né? Inclusive, provavelmente eu vou citar algumas pessoas aqui, porque a Concept, a minha vida e a vida da Ariane, ela se mescla, né? A gente vive isso intensamente, né? A gente, assim, o nosso trabalho hoje é o que a gente tem de mais valioso nas nossas vidas, né? Depois de família, né? Deus e tudo mais. A gente zela muito pelo que a gente está construindo. E no meio da pandemia, salvo engano, acho que junho de 2020, eu recebo uma ligação do Rafael, atual presidente da Andipet, naquele momento. Que ano era, mais ou menos? 2020. Comecinho de pandemia. É isso mesmo? Era o Rafael. Tá. Ele me liga meia-noite de uma sexta-feira. E aí eu sou apresentado, eu atendia um negócio aqui em São Paulo, no qual ele tinha uma certa participação ali, né?
E ele foi indicado por essa churrascaria, ó, tem uma equipe de marketing que está fazendo chover aqui no restaurante, a gente está muito contente, e ele precisava de um material, ele precisava, na verdade, ali de um PDF, e aí ele me pediu meia-noite numa sexta-feira e falou, Iago, eu preciso do marketing, se você me conquistar com esse produto aí, com esse material que eu preciso, a gente volta a conversar amanhã. No sábado a gente fechou um contrato, e aí rapidamente a gente acabou ali tendo uma sinergia muito bacana com o Rafa, fomos apresentados ao mercado de distribuição, porque o mercado pet a gente já conhece. Ah, vocês são de São Paulo, Rafael lá de Porto Alegre, como assim? São Paulo, porque o que acontece, Diego? Hoje em dia, que é um dos maiores erros, né, que a gente vê no mercado, é a agência de marketing que não faz marketing. Então, assim, hoje eu tenho o meu processo comercial, eu tenho o meu marketing, eu faço o meu tráfego pago, né? E a gente chegou em uma das empresas do Rafael, em um ano a gente pegou, 6 meses a gente pegou o resultado que eles tinham e triplicou o resultado, e quando ele precisou de marketing, a Fabiane, na época, gerente do restaurante, indicou a gente, né? Muito contente com o trabalho, e a gente conheceu o Rafael. Entendi. Através do Rafael a gente conhece a Andipet, né? O Rafael leva a gente para a Andipet. E naquele momento a Andipet é ainda um pouco analógica ao digital, né? Total. Você foi gentil, Total, né? total. Foi bem gentil agora. E aí a gente vem digitalizando a Andipet desde 2020, né? Desde 2020 apoiando aí os projetos. E através da Andipet veio Chegato Distribuidora, veio Royal Norte e Inovace, outros. Melodia e outros parceiros Que, assim, aí. A cultura da Andipet, né, é fechar uma parceria com empresas que realmente transferem para os associados alguma condição especial, né, e casou muito bem, né, para mim veio numa hora certíssima, e eu consulto, e aí, Pri, vale a pena? Sempre tem esse nosso network naquela sala. Ela fez altas recomendações, eu falei, não, eu estou precisando disso para ontem. Então era totalmente analógico também, minhas criações de campanhas, tudo interno, eu fazendo, sabe? A no gente celular. montando no PowerPoint, campanha, ridículo, assim, negócio postagem. muito. E aí quando você profissionaliza, né, é uma revolução no teu negócio, é bem Dá bacana. coragem de levar pra rua, né? Exatamente. Porque fica bonito, né? Dá mais coragem. Exatamente. Mas, Diego, eu penso assim, o marketing, ele ainda é muito mal interpretado, né? A gente pensa, quando fala em marketing digital, por exemplo, rede social, né? Instagram. O que, na sua visão, é o marketing? Bom, excelente pergunta. O marketing, para mim, ele é tudo que está entre quem vende e quem compra, tudo. É a camiseta que eu estou usando aqui, é a roupa que você está usando, é o perfume, é o atendimento no balcão, né? A placa, é a fachada, tudo é marketing hoje em dia. Né? Hoje existe uma deficiência no mercado, porque de 2020 para cá o comportamento do consumidor ele muda devido à pandemia, né? E aí a gente acelerou talvez 10 anos em 6 meses por conta, né, do digital, todo mundo teve que lockdown e tal, e aí teve essa necessidade de acelerar, né, a digitalização das empresas, e as pessoas elas começaram a consumir diferente. E aí a gente teve duas profissões que alavancaram durante esse período, que é o coach financeiro, hoje tem um monte, né? E marqueteiro. Então tem um monte de marqueteiro, a gente chama carinhosamente no meu mercado de urgência, né? Que é uma pessoa ali que se diz responsável por um departamento inteiro, que é muito complexo, né? Gerando essas demandas e tentando absorver uma demanda do mercado que é muito complicada. Então o marketing para mim ele é tudo, é tudo. É a forma como você lida com o seu cliente, é o seu CRM, é o seu atendimento, é a forma como você lida com o seu funcionário, né? Então, uma das vias do marketing é sim o social media, é o tráfego pago, é um bom site institucional, é uma campanha que você vai colocar na rua, né? E para mim o marketing ele é um pouco de tudo. Inclusive, vou contar essa história aqui. Eu conquistei a minha esposa usando marketing. Essa é a realidade. E a minha vida, ela deve muito ao marketing. Né? Eu, graças a Deus, me encontrei, venho de uma região de São Paulo bem afastada, né? Com poucas oportunidades, poucas possibilidades naquele momento. E aí eu me encontro no marketing. Hoje, graças a Deus, a gente está vivendo aí quase um sonho por conta da Concept. A Concept, ela tem aberto portas pra gente nesse mercado. Antes de vocês aparecerem, né, o que tinha de proposta para mim era muito assim, para controlar minha rede social, né, que era eu deixava o acesso com promotoras, comigo, com televendas, enfim. Eram 1000 mãos ali, né? 1000 mãos. Quem pegasse primeiro responde, ou então um post sem sentido, sem estratégia, sem nada. Eu tava nesse formato e às vezes postava um dia, ficava 3, 4 sem postar. Exatamente. Meses, né? Mas as propostas, assim, tem tanta empresa, né, que trabalha nesse ramo, e as propostas muito assim. Faço 3 posts por semana.
e aí vem o orçamento, cara, sem nada de estratégia por trás disso, né? Qual é a diferença da Concept versus essas outras empresas que estão prestando esse tipo de Esse é um serviço? problema que a gente tem no mercado, né? O mercado hoje de agência, ele tem essa deficiência. As pessoas, elas estão entregando produtos prontos que não existe, né? Hoje a Concept, ela é diferente pelo fato do relacionamento que a gente constrói com o cliente. Então, a gente tem um departamento de relacionamento, né, que é o meu caso. Hoje eu lidero esse departamento, e a gente tem a nossa equipe técnica que toca a demanda, né, que faz a edição de vídeo, edição de material, as campanhas de tráfego e tudo mais. E o meu relacionamento com o cliente, ele permite que eu crie estratégias personalizadas. Então, por exemplo, lá em Belém, né? Lá em Belém eu converso com toda a sua equipe comercial, eu sei o nome de todo mundo, né? Lá no Espírito Santo também, a gente tem relacionamento com todos da empresa. Estive lá, né, em dezembro, Oi. inclusive saudades do pessoal lá, a galera me recebeu Iago, muito além bem. de empresário, né, no ramo do marketing, ele ainda é palestrante, cara. Ele fez uma puta de uma Legal. palestra para mim, porque A tua equipe, isso. para minha equipe, porque o marketing, ele é uma corrente, né? Foi o que ele disse. Marketing, na visão dele, é tudo entre a pessoa que vende e a pessoa que está comprando, não é isso? É isso. Então, quem eu tenho da Chegato, né? Da Chegato distribuidora até o meu cliente, eu tenho todo o meu time. Que muitas das vezes não tem essa visão, Não né? tem essa visão, então a gente fez uma conscientização, né? E aí o Iago trouxe um pouco do que é o marketing, como engajar todo mundo, né? Em prol da entrega do resultado, que acho que isso é um pouco... Aí, Foi Iago, bacana, a né? gente está Foco. vendendo o teu serviço de marketing para distribuidoras, mas paralelamente as tuas palestras também são interessantes. E aí, vai acompanhado Caso com um que- músico, Gente, né? e Se assim, quiser. Já toca exatamente, viola. descobri o cara, aí a banda terminou, foi uma confraternização de final de ano, né? A música terminou, o que surgiu do nada, gente? Iago, ó, tocando e cantando. Que bacana. O cara é mil e uma. Estamos muito em casa, né? Muito de em estar com casa. esse bate-papo É o aqui. marketing puro. Agora aqui, Iago, vamos lá, né? Você falou muito que foco em pequenas e médias empresas. A gente está falando de marketing descomplicado, mas como ter um marketing descomplicado numa empresa onde a gente tem 1001 tarefas, né? Assim, Perfeito. como ter, já que eu não tenho um setor de marketing dentro da empresa, né? É terceirizado hoje pela Concept. Perfeito. Primeiro ponto que eu faço, né? Assim, eu costumo fazer uma série de reuniões antes da gente fechar qualquer negócio, né? A gente apresenta a empresa, apresenta a estrutura da empresa, as ferramentas que a gente utiliza, né? Quais são os nossos métodos, porque uma agência de marketing sem método, ela só está fazendo barulho, de fato, né? Quem vende pacote, por exemplo, de postagens, como a gente estava falando aqui, sem estratégia, é barulho. Primeira coisa que eu faço é parar de falar inglês com o cliente, né? Porque você vai para uma reunião de marketing, é briefing, Sim, branding, mil termos técnicos que a maioria não entende. Não, e aí assim, cara, o empresário, vamos lá, eu sou empresário, né? Eu toco o meu negócio. Além disso, a gente também tem outras frentes, outros negócios que a gente toca por conta. Eu sei que o empresário, ele tem que focar na gestão, né? Ele não pode ficar ali pensando o que vai no Instagram, ele precisa de resultado. Quando a gente fala de performance, eu converso com o meu cliente assim, cara, vamos conversar uma vez ao mês falando sobre o resultado efetivo, deixa a autonomia comigo. O que vai ser feito? Eu conquisto a confiança do meu cliente, ele vai entender que para a rede social dele vai entrar um conteúdo de valor, ele vai entender que quando tiver uma campanha de tráfego ativa, ele vai ter resultado efetivo de fato, né? O site dele vai performar, a campanha de e-mail marketing dele vai performar, e ele vai conversar comigo sobre resultado, porque o empresário, ele começa descomplicando o marketing a partir do momento em que ele delega o marketing, né? Ele não precisa ficar discutindo sobre a cor ou o tom que está lá sendo usado no Instagram, a fonte, isso aí é perca de tempo. Então, quando você coloca um especialista no departamento da sua empresa, ou como a gente fala, né? A gente costuma falar que a gente quer ser uma sala fora do negócio do meu cliente. Então, assim, eu sou um departamento de marketing, eu não vendo ali 5 postagens por semana e o cara não conversa comigo. Pelo contrário, ele tem um relacionamento comigo ativo todos os dias. Vocês estão aqui, são provas disso, né, Pri? 5 da manhã. 5 da E assim, manhã, meia-noite. Noite. Não tem uma receita de bolo, né? O que você leva de soluções para Priscila não se aplicam para o meu negócio. Não. Nessa entrevista, né? Que você está ali conversando com o Até porque distribuidor. tem tudo a ver com a cultura, né? Exato. Exatamente. Faz a leitura da nessa cultura linha que da eu vou empresa. seguir. Por exemplo, eu vou te passar minhas dores,
minha rede social é inoperante, eu não tenho ninguém criando as artes das minhas campanhas, etc. Tarará. Identificado, beleza, já entendi tuas dores. Mas em qual momento você consegue identificar ali oportunidades, mesmo que seja por vídeo? Você está entrevistando alguém lá, sei lá, na Bahia. Que momento você vai identificar a oportunidade? Você dá uma visualização ali na rede social, como que ela está hoje, cores. Eu me lembro que você questionou muito isso no meu. Cara, tua rede social, ela não conversa, os posts não conversam. Lembra que você me falou isso? E aí a gente colocou isso de uma forma mais harmônica, tudo. E que momento que você leva isso para quem está nos assistindo? Assim, ó, eu acho que você está precisando, tudo bem, já entendi tuas dores, mas precisa disso aqui. A gente vive marketing, né? Então, assim, o cliente, Iago, eu preciso de uma reunião com você. Primeiro que não tem como eu conversar com uma empresa, passar um orçamento, fazer um plano estratégico sem ter uma conversa com o empresário. Então, a gente agenda uma reunião. Até a reunião acontecer, eu já sei tudo da empresa, né? A gente já foi no digital, porque assim, isso eu falo para os meus clientes, isso os meus funcionários ouvem isso todos os dias de mim, né? Que todo mundo deixa um rastro, sendo ele positivo ou negativo. No digital, tudo fica para trás. Então você entra lá no Instagram da Chegato, por exemplo, você vai rolando, você descobre o dia em que a Chegato contratou uma agência de marketing, porque dali para frente mudou. Então a gente consegue se apegar a rastros, né? E aí eu consigo identificar qual é o momento atual, o que aquela empresa precisa fazer, qual é a dor que ela tem, eu já identifico antes da conversa. Né, óbvio, a gente vai entender se tem condições da gente executar, né, que às vezes precisa de gente para isso. Exatamente, né? Porque o que acontece? O marketing ele não vende. Isso aqui é loucura, porque você vai para uma rede social hoje de um especialista em marketing, entre aspas, o cara vai falar o que para você? Triplique o seu faturamento 10 vezes, né? Multiplique, triplique, faça resultados inimagináveis através de marketing. Marketing não vende, quem vende é o comercial. O marketing ele é responsável por gerar demanda. Entende? Então, às vezes, a gente vai para a empresa, como acontece muitas vezes no meu caso. Eu chego na empresa, por que eu sou estrategista? Porque muitas vezes eu encontro a empresa necessitando de um comercial. E eu falo, olha, a gente vai começar a fazer o marketing depois que a gente treinar um comercial para você. Depois que a gente colocar uma inteligência artificial para fazer um atendimento prévio, depois que a gente resolver esse problema. Porque quem vende é o comercial. Tá. Entende? Desculpa, eu vou fugir um pouquinho só, que essa pergunta não estava nem prevista aqui, mas já que está falando nesse tema. Uma distribuidora para polemizar, ó. Pois é. Já tá aí, ele, ó. Comum, se acostuma. Um rosto só, o rosto do proprietário, se ele tiver aptidão para isso, ou multirostos numa rede social, pode aparecer o rosto da promotora, de uma liderança, do próprio dono. O que você acha que conversa mais no nosso mercado? Perfeito. Dentro de um negócio, é importante que a gente tenha um rosto, independente, um rosto, independente de qual seja, tá? O que acontece? Hoje, uma empresa no Instagram, no TikTok, ela engaja de diversas formas, né? É importante trazer volume para o negócio, trazer volume para a rede social, né? Eu sou uma distribuidora, então eu tenho que mostrar o motorista, como a gente fez, bem pessoas diferentes, então. Sempre, pelo contrário, quanto mais, melhor. Entendi. O que acontece? A gente passa por uma mudança constante no algoritmo, principalmente se tratando de Instagram, tá? Então, por muitos meses no ano passado, a gente teve ali um algoritmo refinado. O Instagram ele precisava de qualidade, sabe? Aquele conteúdo mais trabalhado, algo mais roteirizado. Hoje, o Instagram ele pede ainda mais quantidade. Como que você consegue trazer quantidade para a rede social, sendo que você não tem braços, né? Se você não tem outras pessoas produzindo para você. Eu atendo... hoje eu estou bem posicionado em 2 segmentos, né? O pet e o fitness. A gente atende uma empresa no Ceará que, assim, todo mundo é envolvido. Tenho do fisioterapeuta lá até o personal trainer, todo mundo gravando vídeo. E isso faz com que o engajamento da conta ela seja absurdo. E faz com que todo mundo se sinta parte do processo, que é o mais importante. Aquela palestra que eu dei na Chegato foi justamente para isso, para trazer o time para o digital, eles entenderem a importância deles participarem ativamente, o quanto eles são importantes para o processo. Então, assim, a sua rede social ela é tua, ela é o teu rosto. A rede social da tua empresa são os rostos que tem lá dentro, são as pessoas que tem lá dentro. Legal. Tá? Não, e assim, faz muito sentido. A gente vê um engajamento totalmente diferente, até quando você chega no cliente. Né? Eu, no caso, optei por colocar
o meu rosto, mas ela eu faz muito bem. convido Você faz toda a muito bem isso. empresa a participar, né? Eu acho que não fazia sentido eu ter uma outra pessoa, sendo que era eu que tomo frente mesmo. Então, eu acho que meio que ficou, e é muito bacana, porque às vezes eu chego num cliente que às vezes eu não conheço, né? E fala que te Funcionário meu, acompanha, tudo. poxa, Bem eu legal. vejo você lá. Então, assim, quando eu chego, eu já tenho 1000 barreiras quebradas, né? Então, assim, adianta, facilita. Eu acho que tem um. Não precisa se Eu apresentar, não né? tô no Tem um nível lugar, da né? Priscila, tá 1000 anos de luz na minha frente. Ela é super. Vai lá, pessoal. Chegata Distribuidora, Royal Norte, clientes do Iago. Podem acessar lá no Instagram, vocês vão ver. A Pri tá muito na frente com relação a isso. Mas eu tô progredindo, ó, eu abri minha rede social, já tá aberta, seguindo suas dicas, né? Não é mais um perfil fechado. O mercado pede isso, né? Quer saber quem tá por Quer se trás. aproximar. Na verdade, ele quer ter segurança. O que eu percebo é que a rede social ela é uma forma de dar uma autoridade para o seu negócio, uma segurança. Exato. Né? Hoje, no nosso ramo, quantas distribuições existem, né? Quantos distribuidores regionais existem? E aí, o cara, ele todo dia ele recebe um representante. E ele vai pesquisar, ele quer saber Quem o que tá que ali? tem, o É. que é. E aí, quando ele entra num perfil, que ele vê o dono, ele vê o vendedor, ele vê o fornecedor, ele vê o motorista, ele vê o Entregador, embalador, sim. ele vê o faturamento, ele vê tudo. Todo E o assim, processo, né? foi até sugestão, né, da própria Concept, na figura do Iago, falou, você precisa mostrar o dia a dia, as pessoas precisam entender que não é tudo flor, que você tem, né, um dia você tem lá 1000 caixas para separar, na outra você tem um caminhão para descarregar, e na outra você está com uma reunião lotada, né, a própria festa junina que nós fizemos, né, faço questão de compartilhar com nossos clientes para mostrar o ambiente que Bacana. a empresa tem. Então, assim, hoje o marketing ele é Cases uma de ferramenta sucesso, muito mas você case. tem os cases aí também, não faça novamente. Quais são os provavelmente. erros mais comuns, Iago? Rede social de que distribuidor, acontece? o que você já identificou? Cara, primeiro assim, o cliente ele não compra de logomarca há muito tempo, ele compra de pessoas. Então, levando essa conversa adiante, né? O erro que eu vejo, primeiro ponto, cara, as pessoas elas confundem marketing com social media, né? Instagram marketing Ou não é resumem Instagram. nisso, né? Não mas eu faço marketing, até uma pessoa que cuida do meu Instagram. Não, isso aí não é marketing. Isso é geração de conteúdo, que é algo que a gente faz muito bem dentro da Concept, né? Mas ela é geração de conteúdo. E qual que é o maior erro das pessoas hoje? Ela não se relacionar com o cliente. Você entra no Instagram da empresa hoje, como eu falei para vocês, o comportamento do consumidor ele muda em 2020, né? Então a pessoa não vai mais comprar ou ir atrás da empresa por indicação de uma outra pessoa. Ela sabe entrar no Instagram, ela sabe ir no Reclame Aqui, ela descobriu métodos de saber se a empresa é de confiança ou não, até porque os golpes ficaram mais refinados, né, de 2020 para cá. Sim. Então as pessoas elas já sabem, elas veem aquilo ali e falam, isso aí tá vendendo curso, isso aí é mentira, isso é conversa, não existe isso. As pessoas já entenderam como desmascarar um golpe hoje ou um golpista dentro da rede social. E qual que é o problema, né? Você quer se posicionar, só que você não cria conteúdo, você não posta. Você posta o que talvez o seu fornecedor te entrega de post, né? Você sem estratégia, na maioria das vezes, né? Você posta o que um cara ou uma pessoa falou na rede social que é interessante, entra numa trend ou não, pede para a inteligência artificial criar um post para você sem nenhum tipo de estratégia. Sim. Esse é um dos erros mais comuns que eu vejo hoje na rede social. O investimento, você está falando agora que as pessoas já sabem, né? Já estão mais desconfiadas, tudo. Mas esse investimento que a gente ainda está persistente em influencers para divulgar a tua marca, todo mundo sabe que ele está recebendo por aquilo. Será que tu ainda não passa reto naquilo? Você acha que vale a pena investir esse tipo de... Cara, isso aí é muito legal falar. A gente vê muito varejista fazendo, inclusive pedindo pra gente, me ajuda a bancar o influencer da minha cidade. Eu não consigo mensurar o retorno disso. A gente tem cases positivos e tem cases negativos. Né? Eu já vi negócios perderem muito dinheiro com um influenciador. Mas por quê? Porque não tem estratégia. Né? Não enviou uma pauta pro influenciador, eu quero que você faça dessa forma. Eu fiz uma campanha com uma influenciadora de 10 milhões de seguidores e ela não recebeu um briefing, ela simplesmente pegou o produto na porta da casa dela, foi para dentro de casa, gravou, fez um vídeo muito legal no History ali,
O empresário, eu acho que fez um investimento de quase 40 mil reais para ela fazer alguns stories. E no final, ela pega todos os produtos, coloca de volta na caixa e dá para a empregada dela. Uau! Tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Só qual a mensagem que ela tá passando pro... Tipo, não quero produto. Não serve pra serve mim. pra mim. Muito legal, comprem lá, mas não serve pra mim, serve para outra pessoa. E aí ela pega aquele produto e entrega para outra pessoa que ficou muito feliz, tal, tudo mais. Serve para todo mundo, o produto era um produto feminino, né? E ela entrega de presente. A intenção era boa, mas a mensagem que ela passa pro seguidor dela, que para ela não funciona. Foi 40 mil reais mal investidos. O que eu tenho feito hoje que dá resultado? Nano-influenciadores. A Priscila é uma nano-influenciadora, porque ali na cidade dela, você vê todo mundo que encontra com ela, fala o tal do levanta e vai. Então tem uma galera que segue, que acompanha, que entende o propósito dela, que já levanta a bandeira dela, ela é uma nano-influenciadora. Se eu fosse uma marca fitness, eu contaria com a Priscila hoje. Porque eu mando o produto para ela, ela não vai me cobrar 40 mil, 50 mil reais, né? Que? Ela vai fazer dela, e aí ela vai impactar um público de uma forma um pouco mais assertiva, né? E esse público ele não está esperando a Priscila fazer publicidade. Então, você fala no nosso mercado. Às vezes engaja até mais, né? Engaja muito mais, cara. Porque ele fica tão feliz com aquele convite ou com aquele, né, reconhecimento e engaja converte, na verdade. E para deixar registrado aqui, não estou falando que o influenciador ele não converte, ou que é uma estratégia falida, pelo contrário, é uma estratégia... Depende da estratégia. Eficiente, mas depende da estratégia. Entendi. Quem eu vou colocar à frente da minha marca? Né? Essa pessoa conversa com quem? Cara, tem muito influenciador que não tem um Media Kit. Como que você sabe que o público que aquele influenciador conversa é o seu? Né? Pô, eu quero falar sobre pet, mas aí o cara... não conversa com tutores, às vezes ele... E tem muito disso, precisa ter estratégia, né? Por isso que a gente leva a estratégia pro cliente. Sabe o que eu percebo, cliente. assim, falando de erros ainda? Em 2025, numa era digital, a gente ainda tem empresas que não tem uma assessoria de marketing. Não tem uma logo em alta resolução, né? Não tem posts com frequência, não tem presença no Instagram, por exemplo, nem no LinkedIn, né? Vamos falar um pouquinho disso? Por que as empresas ainda não têm? Sim. Por que elas estão deixando de... Acho pertinente, mas para a gente encerrar a pauta, o último assunto, então faz sentido, por exemplo, trazer transparência para o casos reais. Eu peguei uma parceirona minha, veterinária, dermatologista, eu tenho uma linha dermatológica, ela... fazer um post colaborativo, saindo dela, saindo da distribuidora, isso acho que passa mais autoridade, né? Perfeito. Hoje a gente tem uma empresa contando com 10 nano-influenciadores numa estratégia digital. Legal. E assim, é difícil mensurar o resultado quando você não tem um e-commerce ali com o cupom do cara, né? É diferente. Você mensura outros tipos de insights ali que você vai tirar dessa campanha. Mas esses 10 nano-influenciadores estão trazendo um engajamento que a conta não tinha. Porque vamos lá, Diego, a autoridade existia até 2020, né? Hoje a autoridade virou audiência. Então você tem audiência, você tem autoridade. Então eu preciso beleza, qual é o primeiro passo? Alcançar mais pessoas. Por isso que eu falo muito em tráfego pago, hoje em dia, né? Eu gosto muito, eu faço tráfego pago há muito tempo. Tenho um parceiro, inclusive, mandar um abraço aqui, essa pessoa não posso deixar de falar. Givanildo, que é o meu padrinho. O cara que me colocou no caminho, me colocou no marketing. Um abraço para você. Quando você assistir esse episódio aí, tá registrado. Reconhecimento importante, né? Bacana. Muito, muito. Agora sim, todas as redes sociais, então, presente desde o TikTok a LinkedIn. Aí vamos lá. Só muda a comunicação, né? É muito importante entender o seguinte, tá? Quando você contrata uma agência de marketing que trabalha com estratégia, por exemplo, no meu caso, a estratégia ela está associada ao planejamento orçamentário da empresa. Iago, para os próximos 12 meses, eu tenho X para investimento em marketing. O que dá para a gente fazer? Cara, dá para a gente ir para o Instagram, para o TikTok, para fazer vídeo, dá para fazer tráfego, dá para pegar teu site e transformar ele num site de alta conversão, dá para fazer. Quando a realidade ela é outra e acontece em muitos casos, por isso que é muito importante contar com uma estratégia personalizada. Né? Tem muita gente que vai te falar assim, cara, se você não investir 5 mil reais em tráfego mês, eu não trabalho com você não, cara. Por quê? Porque fica mais fácil ali, você não tem limitações, você vai ter, né, um alcance diferente, você vai ter recursos diferentes. Agora, quando a realidade do empresário, que é o meu caso, né, eu estou descomplicando o marketing para uma série de empresas, quando a realidade dele
É um investimento inferior, eu preciso acessar, né, deixar acessível o marketing para esse cara. Então, é muito importante a gente entender que o marketing ele é feito sob medida para cada empresa. Então, assim, Iago, eu tenho um investimento para que a gente faça multicanais. Tem. Então, beleza, a gente vai atacar todas as redes possíveis. A gente vai gerar conteúdo para o YouTube, a gente vai gerar conteúdo para o teu Instagram, para o teu LinkedIn. O conteúdo ele é diferente. Se for para o TikTok, como é um outro público ali, vai de uma forma ou você consegue replicar o mesmo para todas as plataformas? TikTok é bem diferente de LinkedIn, por exemplo. Bem diferente, propósitos diferentes. Eu tenho uma visão do TikTok muito do futuro, né? Porque assim, o que acontece? Hoje o TikTok ele é da geração Z. Uhum. É ali da galera que tem 20, 25 anos, né? É um público... Para menos, né? Para menos. Uhum. É um público mais... que hoje não é decisor. Hoje ele não toma a decisão de compra. Só que esse cara, ele vai amadurecer, ele vai fazer 30, 35, 40 anos, e ele não vai sair do TikTok. Não toma decisão, mas pode influenciar, Influencia, né? Só que amanhã ele não vai sair do TikTok. Fiz 30 anos, agora muda a faixa etária, fecho meu TikTok e vou pro Instagram, porque agora eu tomo decisão. Não, esse cara vai... Ou seja, a tendência é que o TikTok, para as próximas gerações, para os próximos anos, seja uma plataforma muito forte, né, para quem quer vender produto de fato. Não dá para você criar conteúdos falando em estratégia, conteúdos iguais para todas as redes sociais. Os algoritmos são diferentes, né? Aí você vai ter que analisar o público que está em cada uma das suas redes sociais. Agora, uma coisa tem em comum. Todo mundo tem um formato de conteúdo que consome. Então, por exemplo, saiu um estudo no começo do ano passado, onde 50% das pessoas que estão na rede social estão ali por entretenimento. Elas não querem saber de ninguém vendendo, falando. Elas estão ali, cara, para ver meme, para ver piada. Por isso que muitas empresas se renderam a isso. Então a galera fazendo meme hoje, fazendo graça, né? Então isso é importante, porque você não vende, mas você conecta com o consumidor, conecta com o público. Então assim, no LinkedIn, obviamente, a proposta é outra. É importante diversificar conteúdo, mas isso se a empresa tiver condições orçamentárias de expandir, né? E fazer um multicanais diferente. A nossa proposta é gerar resultado. Hoje a Concept está dividida em dois braços. O brand, né, a marca, que é o que a gente entrega na maioria das vezes ali, fazendo conteúdo em rede social, fazendo marca, fazendo identidade visual, e a performance. A performance está ligada a resultado. Então a gente conversa diferente quando a gente fala em performance, né? Quantidade de oportunidades que foi gerada pela agência, quantidade de vendas que foi gerada pela agência. Hoje, por exemplo, a gente tem um ROAS, que é o retorno sobre investimento publicitário médio na agência, de R$8. Então isso significa que a cada R$1 investido, os meus clientes de e-commerce recebem em média R$8, 800% de retorno. Então quando a gente vai para performance, eu falo em resultado efetivo, né? É mais ou menos isso aí, como a gente, agora, Iago, o jeito que a gente opera. Vamos trazer aqui para o nosso ouvinte, né? Quem está ouvindo, está vendo que precisa de um assessor de marketing, quer contratar a Concept. Hoje, quais serviços a Concept ela oferta ao mercado? Não só pet, mas de todos os ramos, certo? Perfeito. Hoje a Concept ela é uma agência 360, né? Costuma dizer 360 full service, né? Mas por quê? Porque a gente monta um plano personalizado. Iago, eu quero ir para a rede social. Não tem uma logo, a gente faz. Iago, eu quero vender no meu e-commerce. Não tem o e-commerce, a gente faz. Iago, eu quero postar, não tem como, a gente faz. Iago, eu precisava, como a gente fez, por exemplo, lá no Ceará, eu precisava de um videomaker aqui à disposição. A gente contrata e deixa à disposição da empresa. É personalizado, né? Então, assim, a gente entra no negócio como solucionador de problemas, né? Facilitador. Se a empresa ela precisa de um videomaker, a gente vai atrás de colocar à disposição. O que precisa é que o distribuidor compartilhe a estratégia dele. Compartilhe a estratégia, o objetivo e o mais importante, Diego. É muito importante entender se a empresa está no momento ou não de investimento em marketing. Porque qual é um dos erros comuns, né, que eu vejo hoje do empresário? Cara, 60 dias de estratégia de marketing, não sei se vai estar dando resultado, cancela, vai para outra agência. De 60 a 60 dias pulando de agência em agência, você não vai nunca entender se aquilo está te gerando um resultado efetivo ou não, até porque leva-se talvez meses para você avaliar se foi positivo ou se não foi positivo o investimento em marketing. Lembra que eu falei que marketing não vende, o marketing gera oportunidade. E eu em vários momentos identifiquei que o problema não estava no marketing, estava no comercial. E aí qual é o meu papel como estrategista? Levar um treinamento comercial
para dentro das empresas, como eu já fiz algumas vezes, né? Conversar com os vendedores, trazer a realidade do digital, porque a venda como vocês fazem hoje lá no balcão, ela é diferente pelo WhatsApp, ela é diferente pelo telefone. Então a gente começa a mostrar como a jornada do cliente funciona na rede social, o cara que foi impactado pelo tráfego pago. Como que funciona a jornada desse cara? Para que o vendedor já chegue preparado, entende? E é mais ou menos isso que a gente vem implementando na Antipet. Que ótimo. Eu tenho uma preocupação sempre entre a nossa rede social, ela tem tanto tutores, né, que eu acredito ter muito tutores, talvez até 80%, e 20% que são realmente lojistas, etc. Como eu vou montar uma estratégia que eu converse com esses dois públicos? Essa é a minha preocupação. Toda vez que a gente vai postar, eu estou postando para quem? Quem que vai ver? Né? Uma coisa que eu gosto de fazer, tá? A gente vai se posicionar como especialista num segmento, eu preciso conversar com tudo, com todos, né? Isso aí a gente desmistificou há algum tempo já, inclusive na Andipet, né? Não, Iago, mas a gente fala só com o distribuidor. Não, cara, vocês falam com agora o mercado todo. A gente precisa falar com o varejo, precisa falar com o distribuidor, com a indústria. A gente precisa se posicionar em assuntos para que a gente seja referência, né? Não adianta. Então, o conteúdo ele é feito para o mercado. Como que você separa o joio do trigo, né? Como que você faz esse marketing mais específico para esse público? Com tráfego pago, porque aí eu consigo fazer levantamento de público, segmentação. Se você tem um site que te traz resultados, por exemplo, cara, o site da Antipet hoje eu sei exatamente o público que tem lá dentro, qual empresa que fala, né? Qual estado, cidade, porque a gente vem implementando gatilhos dentro do site para conseguir conversar com essa pessoa, né? E aí o marketing ele começa a acontecer depois do cara ter ido lá para o seu Instagram. Então o conteúdo ele é feito para mercado, porque primeiro você tem que se tornar referência naquilo que você fala. Pô, eu falo do mercado pet. Então, beleza, então eu preciso saber de um pouco de tudo. Se eu estou na ponta, se eu vendo medicamento, eu preciso ter um veterinário falando sobre e validando os produtos que eu tenho dentro da minha distribuidora, né? Se eu vendo tapete, eu preciso ter um cara técnico falando e validando, e a gente fez isso com o Chegato Visita Online, né? Validando o produto, para que eu chegue lá no consumidor final, ele faça pressão no lojista, e esse lojista ele tem a demanda para entregar. E aí a gente começa a conversar com o lojista, que é o público de vocês, através de estratégias, né, mais personalizadas. Se eu quiser atrair, eu quero atrair novos clientes, novos lojistas dentro da minha área, eu consigo impulsionar, tem alguma forma de eu selecionar esse público? Mais efetivo hoje é tráfego pago. Tá. Segmentação, estudo, análise de público, é o jeito mais efetivo de fazer hoje uma segmentação, né, de possíveis potenciais. Se eu quiser regionalizar só o meu estado, você consegue, é possível também. Cara, hoje eu estava falando isso com um cliente ontem, né? Hoje você extrai os seguidores do teu concorrente, faz tráfego pago só para esse cara através de lookalike, né? Hoje você é coisa de louco. Hoje você monta uma estratégia, pô, eu quero conversar só com 1 quilômetro aqui em torno da minha região. E você... Eu sinto falta disso, porque eu olho ali, quem tá vendo, aí tá lá, São Paulo e região, 50%. Falei, cara, não vendo nada para essa região aqui. Eu preciso que o negócio seja público daqui que esteja assistindo. Então tá faltando ali um impulsionamento, então, para esse... E você já viu que é efetivo, né? Sim, mas sabe o certeza. que eu ainda penso, assim, sobre tudo isso, né? Sobre não só focar no público ou num produto que você vende, mas focar na sua marca, né? Hoje você precisa trabalhar a Royal Norte como uma marca também, certeza. né? A gente fala muito de produto no nosso perfil, né? Sim. Mas quando a gente fala da marca, fala da nossa empresa, isso também abre novas oportunidades. Mas sabe por que eu trouxe isso para cá? Porque às vezes a estratégia, que é o calo da redistribuição esse ano, eu quero aumentar a minha positivação com as minhas marcas. E eu só posso, obviamente, vender dentro da área que eu atendo. Então, assim, se a estratégia é essa, a princípio, né, eu preciso levar minha rede, argumentos, né, conhecimento, atrair esse público. E muitas das vezes a gente tem vários clientes que não seguem realmente a nossa gente. Sabe quando tá na hora do jantar, a barriga começa a roncar, aí você pega o Instagram e fala, cara, vou só dar uma olhada aqui enquanto... E aí passa uma pizza anunciando na tua região. Você vai olhar o anúncio, o cara tá ali a uns 10 minutinhos da sua casa. Pronto, isso é marketing digital.
Legal. O que acontece? Hoje você anuncia em CEP. Eu quero que esse anúncio alcance só esse CEP aqui. Mas eu entendi a colocação dela, né? Porque tem a venda pro Brasil realmente, para saber que aquela tua marca é Sim. referência naquela Exatamente. região. Então tem Às vezes você conversa. tem um fornecedor que ele está prospectando aqui de São isso aí, Paulo para o é isso Espírito aí. Santo. Ele vai buscar, na hora que ele busca, ele vê um perfil muito bem trabalhado, Te abre né? novos negócios harmônico, onde você tem estratégia, você Uhum. conversa com o seu cliente direto, Isso que é aí. o lojista, conversa com o tutor, fala de produto, mas fala de negócio, Uhum. né? Legal. E uma coisa também que eu acho assim, né, vale trazer que uma das coisas, quando a gente fechou o contrato com a Concept, né, a gente teve uma conversa muito transparente, né, e o que eu queria, o Iago na época falou assim, olha, a gente vai até um certo ponto sozinhos, mas vai depender de vocês aí também, porque gerar conteúdo no dia a dia, como é uma empresa de longe, né, precisa da distribuidora engajada nisso, né? Então, assim, quem vai contratar achando também que, né, vai ter tudo ali, depende do tudo que a pessoa espera, né, Iago? O marketing é feito a 4 mãos, então não adianta, cara. A gente precisa da energia entregue pelo empresário. Eu não consigo, assim, eu falo que eu sou especialista em resultado digital, mas vocês já vendem o produto de vocês lá muito antes de eu conhecer o negócio. Eu preciso, assim, imagina quando você coloca um vendedor, um promotor, um funcionário dentro da empresa. Ele precisa ser treinado, ele precisa ser apresentado à cultura da empresa, ele precisa ser apresentado ao que pode ou não pode fazer, as coisas que vocês acreditam de fato, como que funciona, né, quais são os métodos. Da mesma forma eu preciso conhecer o negócio, então não adianta contratar, por isso que o empresário precisa entender o momento de contratar uma agência, né? Então eu vou contratar essa agência porque de fato eu tenho escala, eu tenho essa dor e eu estou pronto para colocar à disposição, a me colocar à disposição da empresa, né? E colocar o meu time à disposição, porque assim, se depender de mim eu vou gerar demanda para vocês. E a gente tem essa conversa, né, Diego? Cara, Sim. posso mandar lá um script, um roteiro, o pessoal grava, porque a Priscila já meio que ela só chega para mim e fala assim, já tá lá na nossa pasta lá. E aí é muito simples, né? Porque você grava, a gente edita, faz legenda, faz estratégia, não precisa se preocupar nem a hora que vai postar, o que vai postar. Não, gente, é maravilhoso. Grava o vídeo e a gente faz o Isso aí. resto. Você já me pediu para aparecer mais. É uma parcela pequena. Pegar consultoria até com a Pri aqui, né? Eu fico olhando o que ela faz, enfim, nisso eu vou me policiar mais. Mas teve uma ideia, legal trazer esse case para cá, porque isso nasceu de uma forma espontânea na empresa, numa das nossas lideranças. Ela foi para uma convenção de um dos nossos parceiros e ela mandou mensagem para os nossos clientes veterinários, tem dúvida sobre essa marca? Manda aqui para mim, porque a gente vai tirar, você lembra desse, eu te mostrei esse projeto? Na caixinha aberta? Não, assim, ela lia a pergunta, olha, a cliente tal, falava o nome da loja, o nome da médica veterinária e ela do lado de uma das técnicas dessa indústria. E, assim, a resposta vinha de uma técnica, muito mais respaldo, né, enfim, do que a gente faz regionalmente. Mas ficou um quadro interessante, eu falei, na hora, eu falei, Iago, e aí? Ele falou, total pertinente, Nossa, vamos muito investir legal. nisso. E a gente está sempre em contato com a indústria, às vezes não precisa nem deles. A gente dentro de casa mesmo, visitando loja, mostrando cases. Isso aí é cenas dos próximos capítulos. Aí você vai me ajudar a impulsionar. Iago, vamos lá. Contratei Concept, o marketing está mudando, está dando certo, está acontecendo. O que muda quando uma empresa começa a levar a sério assim, o marketing? Cara, a primeira coisa que muda é a forma como você se enxerga, né? Porque assim, eu conheço muitos empresários que eu falo assim, cara, qual que é o seu Instagram? Não entra lá Nem não. mexo. Não entra lá não, precisa não. Ontem mesmo, conversando com um potencial cliente, falei, o link do teu site. Você vai... 60 mais, né? Vamos concordar? Não entra lá não. Não, galera nova. Não acredito. Hoje o mercado ele é muito carente, por isso que tem muita gente, tem muito guru conseguindo mentir sobre esse departamento, conseguindo trazer uma ideia irreal sobre resultado, né? Porque é muito carente, então é muito analógico ainda. Tem muitas empresas que estão analógicas. E, cara, a primeira coisa que muda, você vai começar a colocar teu link em tudo que é lugar. Olha lá meu Instagram, pode olhar lá. Olha o meu site, né? Veja lá o meu site, dá uma olhada. Cara, se assina o meu e-mail, lá você vai receber toda semana. Começa a mudar a confiança que você tem na marca. Nossa, total. Total, já muda, isso aí já de cara.
O segundo ponto é que começa a abrir portas para vocês, porque como a Priscila falou, né, você começa a acessar os locais que você ia e que ninguém te conhecia, que você tinha que passar por se apresentar e ter que, né, chegar ali com uma pasta mostrando o que é chegar, acabou, isso aí esquece, a pessoa já sabe quem é você, já sabe quem é a empresa, né, você já pula uma das etapas. Né? E fora o resultado, que eu não prometo resultado, tá? Eu não gosto de prometer resultado, mas assim, eu tenho cases, todos os meus clientes têm case de resultado. Legal. Não existe coincidência, Diego. Com certeza. Ah, mas Iago, quando eu te contratei, eu faturava metade do que eu faturo hoje. Não existe coincidência. Uhum. Né? De fato, o resultado ele é uma consequência de um trabalho que a gente desenvolve. E quando a gente vai falar de performance, aí o jogo muda. Eu vou até além, tá? Isso muda tanto a cultura interna, né? Agora é o endomarketing aqui, os próprios funcionários criam uma identidade com aquela empresa. Coisa que eles estão acompanhando da rede social, porque assim, o vendedor, ele é muito solitário, né? Ele faz rota ali praticamente o dia todo sozinho, muitas das vezes do interior. Então a gente não sabe as ações que estão acontecendo dentro da capital, né? Então sempre que tem esse post, isso cria uma proximidade de time, né? Então, cara, é um assunto muito vasto, assim. Hoje realmente eu não vejo a empresa hoje com uma rede social off. Possível, né? Virou comunicação interna aquilo ali, interna e externa, né? Mas aí você está falando, quando ele fala, até para ficar claro, assim, para eu também entender, quando você fala de conversão, de venda, de triplicar faturamento e resultado e tudo, você já não está falando só de Instagram, você está falando de venda mesmo, está falando de site, isso, de conversão, não é mesmo? Negócio efetivo. Vamos citar um caso aqui para vocês. Rodrigo de Sorocaba, um cliente meu, um abraço, né, que eu vou mandar esse corte para ele. Toda vez que eu vejo o Rodrigo, ele me chama para um churrasco. Iago, pelo amor de Deus, vamos comer uma carne, eu te pago tudo. Por quê? Há 3 anos eu cheguei em Sorocaba, né? Hoje a gente reside lá. E aí eu abri 10 vagas em Sorocaba, porque eu falei, eu quero conhecer a cidade. Abri 10 vagas para atender 10 clientes ali, e um dos clientes que veio através dessa campanha que eu fiz foi o Rodrigo, da Pool Center, que é uma loja de piscina. Cheguei na empresa, o Rodrigo tinha uma logo de 30 anos, um site... Parecia que alguém pegou o site, virou de ponta cabeça. O Instagram dele lá era o que... muito parecido com a realidade de vocês. A primeira coisa que a gente fez foi... E esse case está no meu Instagram. Foi transformar a marca dele. A gente pegou aquela marca que não comunicava com mais ninguém. Transformou a marca numa marca que comunica. Dali pra frente a gente começou a gerar conteúdo. Começou a agregar conteúdo de valor na rede social dele. A gente trouxe dica, trouxe produto. É o que a gente faz com vocês. Quando o Rodrigo estava pronto para o próximo passo, aí a gente veio, transformou o site dele, criou um site de alta conversão, um site que gera resultado, gera lead, e aí o Rodrigo estava próximo para o próximo passo, aí a gente fez tráfego pago. Hoje o Rodrigo ele investe em média R$400 a cada 3 meses e ele gera 2, 3 negócios todos os dias, através dessa ação. Óbvio, mérito total dele pelo fato de que ele é o cara que converte, ele é o cara que conversa, mas todos os dias cai cotação no cliente no WhatsApp dele, todos os dias. Uma empresa hoje que é ele, o pai e os pedreiros, né, que fazem ali as piscinas, e que está transformando. A gente conseguiu pegar uma empresa de 30 anos que não tinha mais ali talvez nenhuma expectativa de crescimento, porque já tinha passado por diversos cenários, e a gente apresentou o digital para ele de uma forma totalmente diferente. O Rodrigo é um cara entusiasta assim do digital, né? Ele tá sempre querendo algo diferente. E esses contatos vêm pelo Instagram? Vem pelo Instagram. Tá. É um vídeo, cara, inclusive assim... Empresa grande? Pequena. Tá. Eu cheguei no Rodrigo e falei, Rodrigo, vamos fazer um vídeo? Ah, cara, não consigo, não tenho coragem e tal. Aí fui até o Raul, vamos fazer um vídeo? Que é o sócio, né? O pai dele, não tenho coragem, ninguém conseguia. Eu falei, cara, dá esse celular aqui. Fui lá, peguei, coloquei uma camiseta da empresa, eu fiz um vídeo. Pessoal, o Pool Center tá com a condição assim, tráfego. Todo dia gera lead através desse vídeo. Todos os dias. Bacana. Ó, isso é uma das dores, né? Vou colocar aqui de novo. E até um alerta, né? Para quem está nos assistindo, quem é distribuidor. Quem é que responde as mensagens dentro do Instagram da tua empresa? Já pararam para analisar isso? Segundo, é a menina lá do Teller. Tá bom. Com que processo? Como ela distingue tutor e como ela separa quando é um lojista? Isso, para mim... Foi uma virada de chave lá dentro da empresa, porque era algo solto, ficava com a menina do tele, mas eu não estou acompanhando a qualidade do atendimento nem nada. Inclusive fechei agora com uma empresa que é um bot,
tá? Bote todos os contatos que vêm pelo WhatsApp, todos os contatos que vêm pelo Facebook, Instagram, todas as redes sociais ele consolida numa única plataforma, entra em fila para não deixar ninguém esperando. E ele destina, você quer falar com o financeiro, digita 1, digita 2 com comercial, 3 com a logística, etc. Legal. Fala com máquina por um bom tempo, né? Até às vezes resolve sem falar com o humano. E tá em implantação, mas eu vi o desenho e falei, cara, maravilhoso. Mas isso nasceu de uma preocupação daí. Porque eu tenho a minha rede social aqui, um monte de gente vem perguntando muita coisa e às vezes ignorado. Olha aí a loucura que estava acontecendo. Porque a gente lança uma campanha, divulga, aí vem alguém com interesse e aí morreu o assunto. A gente não tinha um tratamento. A rede, ela é social. Como que você socializa assim? Sem ter alguém ali pra... Olha que loucura, tem gente que eu falou pra mim assim, eu já nem penso muito parecido com você. De ter bot de atendimento. É bot que fala? É um bot. Um bot de atendimento. Eu sou tão usuária que quando eu mando uma mensagem, se for no Instagram ou se for no WhatsApp, eu tenho urgência para algumas coisas. Você entra, vê um anúncio. Às vezes eu tô dirigindo, eu mando uma mensagem. A loja tá aberta? Ou tem esse produto? Cara, vou responder 2, 3 dias. Aí vem uma máquina lá, oi, digita tanto, não sei o que. Cara, o Instagram da Chegata, quem responde? Então, aí sou eu. Aí, ó, eu já sabia que ela ia dizer isso. A multifunção. A multifunção. Mas assim, eu tenho certeza que na hora que alguém manda, ele é atendido. Entende? E eu testo o tempo todo meus colaboradores. Só você tem acesso? Eu mando mensagem pelo WhatsApp, eu conto quanto tempo de atendimento ele demorou para ter. Mesmo que seja um oi. Ó, não temos. Porque Priscila, eu tenho urgência na resposta. Então, eu espero do outro lado da minha empresa também que tenha esse atendimento. Entende? Então, assim, é cultura, né? É cultura. Ele é totalmente digital, eu já sou mais humanizada. Então, estratégia digital também faz muito. E daqui a pouco, quando tiver 15 pessoas perguntando ao mesmo tempo, você vai ficar... Tomara, Deus que tenhamos, né? Mas vai acontecer, e aí, né? Tem que estar preparado. Talvez seja uma opção. Aham. Se você já tá nas 15, amor, parabéns. Eu vou, eu hoje, na Concept, eu reúno o melhor dos dois mundos. A gente tem o bot humanizado, que é a inteligência artificial. É um agente que a gente treina, a gente dá os parâmetros da empresa. Ó, eu sou Royal Norte, não sei o que, você vai responder dessa forma, aí vai usar esse tom, e ele fica como se fosse uma conversa de chat GPT. Entendi. Então a pessoa pergunta o que quiser ali, o bot ele vai... A IA, né, ela vai buscar informação na inteligência dela, no banco de dados, e vai responder ali. Eu posso até falar, se você quiser, né, eu posso dar uma personalidade para essa inteligência artificial que seja ali informal, inclusive. Eu posso falar de qualquer forma, para tornar aquele atendimento mais humano possível. A gente tem o melhor dos dois mundos. A gente tem o melhor dos dois mundos. É que tem coisas que são muito corriqueiras, assim. Eu quero uma segunda via de um boleto. Eu preciso parar uma pessoa para isso? Não. Digita lá financeiro, depois digita um outro número, vem os boletos e a pessoa recebe em PDF e nenhum humano tocou nessa operação. Legal, então, assim, também. É bacana. Localizar Acelera, o pedido. né? Eu ainda tá automatizando tudo. Sabe por quê? Eu tenho que a minha aprender. preocupação é assim, quando eu chegar nos 15 ligações, porque eu também respondo aqui, né? Coloquei até minha esposa, falei, cara, não tô aguentando, entra aí e me ajuda a responder. Só que tem perguntas do tipo, quem atende a cidade tal? Manda um representante de vocês aqui, é um lojista. E aí, precisa ser para ontem isso, né? Senão você perde essa venda com você, o usuário, que é na hora a resposta, né? Na hora. Essa Exatamente. preocupação de vocês é marketing. É marketing, por isso que tudo é marketing. É muito importante a gente se atentar à experiência do usuário mesmo, sabe? De fato. Bom, e a Concept pode ajudar, né? Deve ajudar, a Concept ajuda, essa é a verdade. Pode não, ela tem feito isso com todas as empresas que estão hoje no nosso portfólio. É isso. Então, se você é parceiro da Uniped, já é um associado, sabe que você tem um benefício ao contratar a Concept, tá? Então, assim, a gente sabe que muitos dos nossos associados ainda não têm um assessor de marketing, então fica, né, aberto aí. E fica mais um canal. muito mais em conta do que você ter um profissional dentro da tua empresa, sabe? A gente fala com propriedade. Contratar alguém que não tenha parceria com o Uniped, né? Exatamente. E somos clientes, né? Então a gente passa com segurança aqui que pode investir que o retorno vem. Eu vou fazer melhor. Você vai ler esse QR Code que está aqui na tela. Aí, ó. Vai entrar numa página, vai ter um vídeo meu falando com você agora. E aí lá eu estou preparando uma oferta para você.
Você vai marcar uma reunião comigo, eu vou te dar uma consultoria gratuita e aí a gente vai evoluir essa relação aí, quem sabe. Baita encerramento. Pois Isso é, é foi marketing. ótimo. Foi Maravilhoso. ótimo. Muito bom ter você aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tá? Parabéns pelo trabalho de Você arrasa vocês. sempre. Né? Pelo nosso trabalho, Pelo né? Que você nosso contribui trabalho. ele aí todo dia. É que eu sou modesto. Né? Assim, parabéns. Legal. Eu tenho uma expectativa muito alta aí para a Andipet. A gente vai, né, com certeza, alcançar esses voos que a gente está planejando. Contem comigo, tanto com a Andipet como o Chegato, o Real Norte. Foi um prazer estar aqui com vocês. Estou Imagina, até olha, mais foi calmo nosso. agora. Um tava marketing nervoso. construído a 4 mãos, não é mesmo? isso A gente aí. vai chegar lá. Vai chegar lá. Obrigada. Pessoal, muito obrigado. Quem acompanhou a gente até aqui, aproveita mais uma vez, compartilha, indica aí nosso canal, né? Para quem você conhece, teus clientes. Não deixa de nos É isso seguir no Instagram, né? Da Andipet, no nosso pessoal E no também, YouTube. né? E no YouTube. Até logo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.